Sejam bem-vindos, pessoal, à nossa quarta aula, E para essa aula, o nosso foco, vai ser estudar as válvulas direcionais de duas posições, ok? Na próxima aula, nós vamos ver as válvulas de três posições, Muito bem, vamos então entender um pouquinho o que é uma válvula de duas posições, Conhecer a sua simbologia e saber especificar essa válvula, Bom, o que identifica as posições de uma válvula são a quantidade de quadrados que ela tem na simbologia. Portanto, duas posições, ela vai ter dois quadrados, Cada quadrado indica qual é a posição que a via irá assumir. Então, o quadrado da esquerda, a posição das vias será essa, No quadrado da direita, a posição das vias será essa. Então, perceba que posições, na verdade, indica qual é a configuração das vias naquela posição, tá? A quantidade de vias eu sempre vou contar em um único quadrado, Porque os dois quadrados só indicam qual a configuração que eu tenho nas vias naquele momento. Então, eu vou escolher o da direita e contar. Olha só, eu tenho uma via de pressão, que é a via que está ligada na bomba, que vem da bomba a pressão. Eu tenho a via T, que é a retorno para tanque, que é a via que devolve o óleo para o tanque, E eu tenho a via A e B, que são as vias que são ligadas no cilindro. Portanto, eu tenho aí uma válvula de 4 vias, E duas posições, tá bom? A padronização da identificação das vias, ela é padronizada, então eu sempre vai ser, o A e o B sempre é a utilização, ou seja, o que eu vou acionar o cilindro, O P é sempre pressão e o T vai ser sempre o retorno para tanque. Então isso é identificado no corpo da válvula, Muito bem, nós vimos aí a quantidade de posições, são duas, E as vias, mas eu posso ter uma variação no acionamento, O acionamento, ele é o sinal, que faz com que a válvula assuma uma posição ou a outra, no caso das duas posições que nós estamos vendo, Então, olha só, coloquei 4 modelinhos, então a quantidade de vias e posições é a mesma que nós vimos até agora. Duas posições e 4 vias, Mas eu tenho acionamentos diferentes, por exemplo, eu tenho acionamento por alavanca-trava, ou seja, um acionamento que ao ser acionado, ele trava, E para que volte na posição anterior, eu tenho que ir lá e destravar a alavanca, Então eu tenho uma posição que é garantida pela alavanca, trava, e a outra posição pela mola, ok? Tem um segundo modelo bem parecido, Porém, agora a alavanca não é trava, Assim que eu acionar a alavanca, ela muda de posição, mas na hora que eu soltar, a mola já faz com que ela volte à posição inicial, Então podemos fazer uma analogia dessas duas válvulas iniciais como botão trava e botão pulso, Ok? Uma terceira configuração de acionamento, Nós chamamos de simples solenoide. Assim que tiver tensão na bobina, ela assume a posição, que está do lado da bobina. Se não tiver tensão na bobina, a posição da mola é que prevalece, E a terceira, que é com duplo solenoide, Se eu acionar a bobina da esquerda, assume as posições das vias da esquerda. Se eu acionar a bobina da direita, assume as posições das vias da direita. Tá bom? São configurações possíveis. Tem até mais, tá? Nós estamos trabalhando nesse momento só com válvula de duas posições, para vocês entenderem aí as configurações de acionamento e vias. Tá bom? Vamos ver então alguns circuitos básicos, que eu posso aplicar a válvula de duas posições, O primeiro que nós vamos ver é esse circuito aí. Olha só, eu tenho uma unidade hidráulica, Eu tenho a válvula e eu tenho o cilindro, ok? Perceba que eu tenho na unidade hidráulica a via de pressão e a via de retorno. E o A e B da válvula está no cilindro, tá? Vamos ver então o diagrama desse circuito hidráulico e entender como ele funciona. Bom, então aqui está nosso primeiro sistema, é o diagrama do nosso primeiro sistema, Lembrando que toda essa parte que está embaixo da válvula é a unidade hidráulica, Aqui eu tenho a válvula e o cilindro, só para nós entendermos como é o funcionamento, Vamos simular, ó, a bomba trabalhando, Nesse momento o óleo está retornando pela válvula limitadora de pressão, Acionei a alavanca, ele avança, soltei a alavanca, ele volta. É uma alavanca sem trava,
funciona como um botão pulsador. Então, acionei, avança, soltei, retorna, né? Ok? A linha azul é minha linha de retorno, né? E o meu filtro, que é a linha de retorno para tanque, né? Beleza? O nosso segundo circuito, né, básico, que nós vamos aplicar a válvula de duas posições, né? É esse aí, né? Veja que é bem parecido, né? Só mudamos a válvula agora tem uma válvula alavanca-trava, né? Mas continua, né? A minha unidade hidráulica e o meu cilindro, né? Lembrando, A e B ligam em cilindro, P é pressão, né? Vem da bomba, e o T é o retorno para tanque, né? Vamos ver então também o diagrama do circuito hidráulico desse sistema para a gente entender o funcionamento. O nosso segundo diagrama, né, bem parecido com o primeiro do slide anterior. O que muda agora somente a válvula, né? Ou seja, agora eu tenho uma alavanca trava, né? Olha só, agora eu posso acionar e ela fica lá acionada. Se eu quiser que o cilindro volte, eu tenho que ir lá e desacionar a alavanca, né? Em algumas aplicações é necessário que eu tenha uma alavanca trava, né? Ok? O nosso terceiro sistema, né, hidráulico, nós vamos aplicar a válvula de duas posições, né? E nesse momento vamos aplicar então a válvula de duas posições, mas com simples solenoide, agora o acionamento elétrico, né? Continua a nossa unidade hidráulica, continua o cilindro, nós mudamos então somente a válvula, né? Vamos ver a simulação, que agora nós vamos ter que também demonstrar o circuito de comando elétrico para acionar esse cilindro, né? O nosso diagrama, né, do sistema, né? Esse sistema agora estamos trabalhando com eletrohidráulica, né? Aqui está a minha válvula, né? Toda a unidade hidráulica aqui embaixo e o cilindro. E aqui do lado o nosso comando elétrico, né? Vamos lá, olha. Botão B1 aciona, né? Avança. Veja que é uma válvula com mola. Eu tenho que manter tensão na Y1, né? Na bobina, para que o cilindro avance até o final. Então eu tive que fazer um selo elétrico, olha só. Esse contato de K1 está selando e está acionando a bobina, né? Se eu quiser que ele volte, é só eu retirar a tensão da bobina, que a mola faz a válvula voltar para a posição anterior e o cilindro retorna. Então olha só, B1 avança, B0 recua, né? Tá bom? E vamos então ver o nosso quarto sistema hidráulico em que eu estou aplicando válvula de duas posições, né? Agora vamos então entender, ó, eu estou aplicando agora uma válvula com duplo solenoide, né? O restante do sistema continua igual e eu tenho uma válvula de duplo solenoide. O que vai mudar agora é que nós vamos adicionar um componente, né? Que é uma fim de curso elétrico. Por quê? Porque eu quero que ele avance ao acionar o botão, mas ele retorne ao tocar na fim de curso. Então o retorno fica automático, né? Fica por um acionamento mecânico, tá ok? Vamos ver também como funciona esse sistema, né? Então esse é o nosso quarto, né, diagrama de sistemas básicos, né? Acho que essa parte está bem entendida, né? Parte da unidade hidráulica, válvula e cilindro, né? O que eu adicionei agora foi uma fim de curso, ou seja, uma fim de curso elétrica, né? Ao cilindro tocar nessa fim de curso vai fechar um contato. E esse contato está aqui, ó, na Y2, que é essa bobina aqui, que faz o cilindro voltar, né? Então olha só, dei um pulso em B1, avança, ela toca na fim de curso e volta, né? Para a gente entender um pouquinho o esquema elétrico, olha só, o botão B1, ao ser acionado, leva energia na bobina de K1, né? Bobina de K1 contator, acionei a bobina, fecha o contato de K1, aciona a Y1, Y1 é essa bobina aqui, né? O cilindro avança. Quando ele avançar, ele toca na fim de curso, fecha o contato da fim de curso, aciona a Y2 e ele volta, né? Toda vez que eu der um clique, ele vai e volta. Ele vai por acionamento do botão e volta pelo acionamento da fim de curso. Tá bom? Sistemas básicos aí, hidráulico, para nós entendermos o funcionamento, tá? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos que estão assistindo a aulas, os comentários, né, que estão me ajudando muito. Então, muito obrigado a vocês. Peço que não deixe de inscrever, né? Eu vejo assim que no meu canal
80% das pessoas que veem minhas aulas não se inscrevem, então eu poderia ter mais inscritos, né? Isso ajudaria muito o meu canal. Tá? Então pode inscrever tranquilo, meu canal não vai ter nenhum tipo de vídeo diferente, vão ser só vídeos voltados a conhecimentos técnicos, né? A aulas, né? E se você tiver alguma sugestão, né, de aula técnica, pode passar que eu monto as aulas e posto no canal, tá bom? Obrigado e até nossa próxima aula de hidráulica, né?